Passam para a igreja, amém? É um motivo de alegria estarmos na casa do Senhor para engrandecer e exaltar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu estou grato a Deus por mais um ano de vida que Ele tem me concedido. Sou grato a Deus de estar congregando em Jardim Nogueira, que é um sonho meu desde o saudoso pastor Moisés Feitosa. Tive o pastor como meu vizinho ali no bairro do Cor da Pedra, mas não tive o privilégio de ser ovelha dele. Mas estou tendo o privilégio de ser ovelha do pastor Adilson e ser irmãos dos nogueirenses. Hoje eu posso bater no peito e falar assim: eu sou nogueirense. Amém? Abra vossas Bíblias no livro de 1 Samuel. Capítulo 30. Primeira de Samuel, capítulo 30, do verso 1 ao 8. Amém? Que fala desta maneira: chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul de Ziclag, e tinha ferido a Ziclag e tinha queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo, e foram ao seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, encontraram-a queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houvesse nele mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativa, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que fora a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, e a alma de todo o povo estava cheia de amargura, por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi fortaleceu-se no Senhor teu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi. E consultou a Davi ao Senhor. E perguntou: perseguirei eu esta tropa? Alcançarei? E respondeu-lhe o Senhor a Davi: persegue-a, de certo alcançarás, e de tudo os libertarás. Aleluia. Podemos sentar em nome de Jesus. Irmão, nós estamos deparados agora diante de uma palavra aonde o rei Davi, ele está com a incumbência de guerrear, aleluia, uma guerra que não era dele. Porque Davi, ele se encontra agora sendo servo do seu maior inimigo, que era o povo filisteu. Só que a guerra de Davi neste momento é uma guerra de refúgio, porque automaticamente a ascensão de Davi trouxe uma grande inveja no rei de Israel. Haja visto que quando Davi derrota os gigantes, as virgens começam a gritar: Davi ganhou os seus, Saul ganhou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Saul começa a invejar, aleluia, aquilo que Davi estava alcançando. E procura matar Davi. Davi, não tendo mais para onde correr, ele fala no seu coração: eu vou buscar refúgio no arraial dos filisteus. De certo, se me derem refúgio, Saul vai me esquecer. E assim Davi faz, vai buscar refúgio no arraial dos filisteus. E verdadeiramente Saul esquece de Davi.
Só que agora se levanta uma grande guerra entre o povo de Israel e os filisteus. E Davi agora está guerreando pelos filisteus. Só que os príncipes filisteus começam a se incomodar com a presença de Davi. Fala para o rei: olha, rei, dar-se-á quando este rapaz estiver guerreando, não se voltará contra nós? É melhor o senhor deixar ele aqui no arraial, para que ele não guerreie contra nós. E assim o rei aceita a proposta dos seus príncipes. Só que Davi já estava a caminho do campo de batalha. E quando ele retorna com os seus homens, como está escrito que é o terceiro dia, ele encontra um caos na cidade onde Davi morava. Ele encontra agora um cenário lastimável. Outros inimigos de Davi dão contra a cidade de Davi. E uma coisa que eu vejo aqui, irmãos, que nós podemos até guerrear as guerras que não são nossas. Mas a Bíblia nos adverte que nós temos que olhar, orar e vigiar. Porque eu posso ajudar o meu irmão na sua guerra, mas eu não posso deixar a minha retaguarda desguarnecida. Aleluia. Eu não posso jamais entrar numa guerra com meu irmão e deixar o meu lar desfavorecido. Eu posso até entrar numa guerra com o meu irmão. Aleluia. Mas eu tenho que preparar, aleluia, o meu lar contra as astutas ciladas do inimigo. Porque a Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor, só procurando uma brecha. Aleluia. Só procurando um espaço. Mas os que confiam no Senhor, aleluia, os que confiam no Senhor, não são pegos de surpresa. O que se guarnece no Senhor, não são surpreendidos. A Bíblia fala que os valentes de Davi se angustiaram muito, porque os seus inimigos tinham dado com ímpeto contra a cidade, destruindo tudo, levando, aleluia, os seus bens melhores, mas não matando ninguém. Impressionante, irmãos, que nenhum inimigo, quando entra na guerra, vai querer poupar a vida de alguém. Certa feita o Senhor tinha falado para Saul que ele tinha que destruir o arraial dos amalequitas e não poupar ninguém, nem grande nem pequeno, nem jovem nem velho, pouco menos dos animais. Mas Saul achou melhor poupar o rei e os seus animais. Imediatamente Deus fala que não queria mais saber de Saul, porque ele não tinha feito a vontade do Senhor. E envia a Samuel a Saul. E Samuel pergunta a Saul por que ele não tinha feito a vontade do Senhor. E Samuel falou que era para oferecer sacrifício a Deus. E Samuel pergunta para Saul: tem algum prazer o Senhor em sacrifício? Ou que se obedeça a sua palavra? É melhor obedecer do que sacrificar. Por causa da sua atitude, Saul, o Senhor te rejeitou. Só que Samuel era ser humano, irmão. A Bíblia fala que Saul pede para Samuel aguardá-lo, aleluia, para que ele fosse adorar a Deus. E Samuel ainda tenta, aleluia, remediar a situação de Saul. Quando Deus fala: até quando tu terás dó de Saul, quando eu já tenho rejeitado? Uma coisa que nós temos que ter consciência, irmãos, é que independente do que aconteça com a nossa vida, aquilo que Deus falar que nós temos que fazer, nós temos que fazer. É para destruir, é para
para destruir, é para dissipar, Aleluia. Mas quando falar é para poupar, Deus agora, aleluia, coloca Davi numa situação totalmente adversa, irmãos. Os amalequitas tinham tomado tudo, aleluia, levado os seus bens, só que tinham poupado as suas famílias. Uma das coisas que nós temos dificuldade hoje na nossa vida, irmãos, tu já imaginou um chefe de família sair para trabalhar, quando chegar em casa não ter mais nada na casa dele? E a sua família foi dissipada, foi dizimada? Um homem, o chefe de família, a natureza dele vai abaixo. A primeira coisa que ele vai fazer, irmãos, é esmorecer. Porque o chefe de família, a primeira coisa que ele conta, depois de um dia de trabalho, é chegar em casa e encontrar a sua família e os seus filhos bem. Aleluia. E falar verdadeiramente, o Senhor tem guardado no meu lar. Glória a Deus. Só que o povo não encontrou esse cenário, irmão. E a Bíblia fala que eles muito se angustiaram e procuraram matar Davi. Só que Davi não esmorece, porque Davi tem intimidade com Deus. A Bíblia fala que a primeira coisa que Davi faz é fortalecer no Senhor. Aleluia! É buscar a força daquele que tem todo o poder para fortalecer, irmão. É buscar recurso daquele que pode nos ajudar. Ah, mas eu vou para Jardim Nogueira, eu vou pedir ajuda para o pastor Adilson, meu filho. Infelizmente, esse tipo de ajuda ele não vai poder te dar. Aleluia! Ah, mas eu vou pedir ao presidente da convenção. Infelizmente, ele não vai poder fazer nada por você. Eu vou pedir ao presidente da república, meu filho, vai perder o seu tempo, porque ela não pode fazer nada por você. Aleluia! Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia! Voarão com asa como águia, caminharão e não se cansarão. Aleluia! Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Fortaleça-se no Senhor, aleluia. Buscai força no Senhor e na força do seu poder. Só está fortalecendo as nossas vidas hoje, irmão. Aleluia. Estamos entrando em guerra, aleluia, mas o Senhor está nos fortalecendo nessa noite. Aleluia. O importante é que não estamos desamparados, não, irmãos. Até parece estar desamparado, aleluia. Mas o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Você não está só. Davi pensou, irmãos, aleluia, que estava tudo acabado. Mas ele conhecia o Deus que ele servia. Aleluia. Davi tinha intimidade com Deus, aleluia, que ele professava o nome. Haja visto que ele não se desespera, pastor. Todo mundo está desesperado. Minha casa foi destruída. Minhas mulheres foram levadas, meus filhos foram cativos. Aleluia. Só que Davi vai buscar recurso no lugar certo. Ele podia falar, eu vou esperar o rei voltar. Eu vou pedir ajuda ao rei. Aleluia. Só que ele não buscou qualquer rei, não, irmão. Ele buscou o rei dos reis e o senhor dos senhores. Aleluia. E ele pergunta, que por certo eu posso seguir? Eu vou alcançar? E Deus dá autoridade para ele. Vai, meu filho. Você vai alcançar. Aleluia. E de tudo os libertará. Aleluia. Você vai alcançar o seu inimigo. Aleluia. E tudo quanto ele tomou de você, você vai receber, aleluia, a restituição. Aleluia. Ele pode até estar pensando, eu prevaleci. Eu consegui mexer na estrutura dele, pastor. Que nada. A sua vitória é momentânea, demônio. Aleluia. Porque o meu Deus está vindo aí, ó. Aleluia. Ele está vindo aí, ó.
O escritor, aleluia, de Cantares de Salomão fala que ele vem saltando pelos montes. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, ele está vindo aí, ó. Aleluia. Ele está vindo aí, aleluia. Não sei como ele vai chegar, mas que ele está vindo, ele está vindo. Glória a Jesus. Aleluia. E ele vem ao nosso favor, irmão. Ele vem ao nosso favor. E a Bíblia fala que Davi consegue alcançar. Porque uma coisa que o inimigo tem, irmãos, que nosso Deus não faz, é largar ninguém perdido no meio do caminho. A Bíblia fala que Davi, quando vai com ímpeto atrás dos amalequitas, ele encontra um dos amalequitas largado no meio do caminho. Porque o homem estava doente e com fome. E Davi vai e pergunta: por que fizeram com você? E ele fala: o meu rei, porque eu estava doente e com fome, me abandonou no meio do caminho. Meu Deus do céu. Se eu tratar de você, você vai me indicar onde ele está? Aleluia. E ele faz uma aliança com Davi. Glória a Se o Jesus. Senhor não me matar, eu digo aonde ele está. Aleluia. E Davi fez aliança com ele, cumpriu com aquilo que fez, irmão. Por certo, Davi deu comida e bebida àquele homem. E aquele homem informou aonde era o arraial dos amalequitas. A Bíblia fala que o arraial dos amalequitas tomava toda a face da terra. E eles estavam festejando por aquilo que eles tinham conquistado. Só que a conquista do inimigo, já falei, é momentânea, irmão. Aleluia. Ele vai simplesmente regozijar por tempo determinado. Aleluia. Porque o nosso Deus, já falei, está vindo aí. Aleluia. E quando ele chegar, ai de ti. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. A Bíblia fala que Davi chegou no arraial dos amalequitas, irmãos, e tomou tudo de volta. Recuperou tudo aquilo que o amalequita tinha levado. Aleluia. Deus vai fazer você recuperar tudo aquilo que o inimigo levou. Tudo aquilo que ele pensou, aleluia, ter tomado de você. Venci mais um crente que nada. Tu venceu nada, rapaz. Tu venceu nada. Tu simplesmente adiou, aleluia, o meu dia de vitória. Mas a minha vitória chegou. Aleluia. A nossa vitória chegou. Aleluia. O Senhor está nos entregando hoje, aleluia, a nossa vitória. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Só que nós temos que tomar posse, irmão. Glória a Deus. Temos que tomar posse da nossa vitória. Ah, mas eu ouço pregações dias de mais dia que Deus está me entregando a vitória e eu não vejo nada. A cada dia que passa, aleluia, eu não vejo nada, eu não vejo nenhum sinal da parte de Deus com a minha vida. É só vitória para lá, vitória para cá e nada acontece na minha vida. Porque você não tomou posse. Você ainda não tomou conhecimento do Deus que você serve. Aleluia. Paulo chega a falar na sua carta, Timóteo: por cuja causa eu padeço, mas eu não me envergonho. Porque eu sei que eu tenho Cristo, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Eu sofro sim, Timóteo, mas eu sei que eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Eu padeço sim, Timóteo, mas eu confio no Deus que eu sirvo. Aleluia. Momentaneamente, irmãos, nós estamos passando por uma leve e momentânea tribulação. É só leve e momentânea, sabe por quê? Porque no final disso tudo ela nos resultará, aleluia, num peso muito grande de glória. Aleluia. Aquilo que o ouvido não ouviu e que os olhos não viu, que não subiu o coração do homem, é que Deus tem preparado Aleluia. para os que o amam. Nos coloquemos de pé, irmãos. Louvado seja Deus. Deus hoje lhe entrega a nossa vitória, irmão. Glória a Jesus. Assim como ele fez Davi, aleluia, recuperar tudo quanto tinha perdido, nós vamos recuperar aquilo que nós perdemos em nome de Jesus. Aleluia. Vou estar fazendo uma oração. E você que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, você que ainda está no processo ainda,
que está achando que o inimigo levou tudo e não vai voltar mais, vem aqui na frente. Eu vou estar orando por você, para você ter convicção do Deus que você serve, aleluia. E que Deus está te devolvendo tudo hoje, em nome de Jesus. Mas você não sabe o processo que eu passei, pregador. Pelos meus olhos naturais, isso não vai voltar. Você que pensa, aleluia. Você que pensa. Deus hoje está te entregando, aleluia. Deus hoje está trazendo à memória, aleluia, aquilo que te dá esperança. Aleluia. Vem aqui na frente, vamos orar. Para que Deus venha restituir aquilo que o inimigo levou. Eu sei que tem gente aqui, irmão, que acha que não vai mais acontecer, que Deus não te vê mais, mas Deus está te vendo. Deus está te vendo, irmão. E Ele não se esqueceu de você. Aleluia. Até o inimigo fala, esqueceu de você, te abandonou há tanto tempo. Já caiu no esquecimento. Aleluia. Pode cair no meu esquecimento, irmão. Mas Deus lembrou de você. Aleluia. Deus lembrou de você. E essa noite Ele começa a confirmar para você, aleluia, que Ele vai te restituir. Que Ele vai trazer de volta aquilo que se perdeu. Louvado seja Deus. Eu vou estar orando, irmão. Soberano Deus e eterno Pai, Criador do céu e da terra. Senhor, em nome de Jesus, rendemos graças a Ti, Pai, porque o Senhor não nos esquece, Pai. A Tua palavra diz, Pai, aleluia, que ainda antes que houvesse dia, o Senhor era. Aleluia. E que ninguém pode escapar das Tuas mãos, porque operando o Senhor, quem impedirá? Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor nos chama pelo nome, que nós temos dono, nós somos Teu. E nesta hora, Pai, nós reivindicamos e fazemos menção da Tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, traga de volta, Pai, aleluia, aquilo que caiu em nosso esquecimento, Senhor. Aquilo que Tu já prometeu há vários anos, Pai, aleluia, que as pessoas já não acreditam mais que vai acontecer, Pai. Mas o Senhor é fiel, aleluia. Glória a Jesus. O Senhor é fiel, Pai, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não pode mentir. Aleluia. O Senhor não pode negar a si mesmo. Que o Senhor confirme em nossos corações nesta noite, Pai. Que o Senhor continua trabalhando em nossas vidas, Pai. Que o Senhor permanece, aleluia, trabalhando em nosso ser, Pai. Fortaleça a nossa fé, Senhor, aleluia. Não nos deixe esmorecer, Pai. Pai, alegra o coração do Teu povo, Senhor. Alegra o nosso coração, Pai. Que cada dia nós viemos ser fortalecidos no Senhor, Pai. Aleluia. É que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Fazamos a oração e vamos abençoar.